Hoje é dia 1º de maio, um dia que deveria ser de festa, de alegria. Mas, infelizmente, hoje, o Brasil inteiro está de luto. O perfil do governador Romeu Zema está de luto. E a gente precisa levantar esses assuntos, né? Esse momento sombrio e caótico que o Brasil vem passando agora. Que foi, sabe, um baque, né? Um choque para todo mundo que segue o governador Romeu Zema, que acessou o perfil dele e viu, né? O perfil dele lá com o símbolozinho de luto lá. A gente precisa falar sobre isso. Outro ponto que a gente precisa falar, e eu não costumo colocar a imagem logo no começo dos vídeos, não. Mas dá uma olhada nessa imagem. Você deve lembrar. Isso aqui deveria ser um quadro na parede de todo brasileiro, devia ter um quadro com essa imagem aqui escrito o quanto somos otários. Isso aqui aconteceu na gestão Lula, né, num aliado do governo petista, Gedel Vieira Lima. Hoje, ele está livre, leve e solto, de volta à cena política. Ou melhor, como dizia o próprio Alckmin, eles estão de volta na cena do crime. Mas por que eu estou usando a imagem do Gedel Vieira Lima? Uma publicação que foi feita na Globo hoje rememora tudo isso. É um verdadeiro déjà vu, um triste déjà vu que o brasileiro precisa passar. A gente vai falar sobre isso. Realmente uma verdadeira vergonha o que estamos diante. Outro ponto, nós vamos falar sobre uma medida um tanto quanto desesperada do Davi Alcolumbre para salvar o ministro do Supremo Alexandre de Moraes. Olha, eles até estão tentando passar uma imagem de tranquilidade, de que eles não estão preocupados, de que eles estão intangíveis, inatingíveis, ninguém chega até eles. Mas na prática, eles estão tendo que articular medidas para se salvar, porque eles têm medo. Eles já deram hoje também uma publicação dizendo que o inquérito das fake news vai ficar indeterminado, porque eles precisam se proteger, e é o inquérito que protege eles. Mas será que esse inquérito vai conseguir vigorar por todo o tempo, a vida inteira? Esse é um ponto que nós vamos discutir nesse editorial. E também uma última medida feita pelo ministro do Supremo Alexandre de Moraes sobre o suposto golpe de Estado, a trama golpista que é investigada, fez que as pessoas questionassem: será que há devido processo legal? Será que o Bolsonaro está tendo direito à ampla defesa de forma legal? Pois é, essa publicação acendeu um sinal de alerta. Então seja muito bem-vindo ao nosso editorial, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pela confiança, pela credibilidade, pelo tempo que vocês passam aqui com a gente para a gente falar sobre política e entender um pouco mais o que acontece aqui nessa República Tupiniquim. Então, neste Dia do Trabalhador, eu dedico esse último editorial a você, que foi um trabalhador do passado, do presente ou do futuro. Não importa. O que importa é que você constrói esse país. Apesar dos políticos, apesar do governo que está aí, você é resiliente, é guerreiro e nunca vai abaixar a cabeça e nunca vai entregar o Brasil para quem quer destruir o Brasil. Então, esse editorial é todo dedicado a você que está me assistindo agora, tá bom? Vamos começar? Vamos lá. Essa matéria do Eleven News, né? Ela foi interessante. Olha só. Alcolumbre articula saída para salvar o STF. O Alcolumbre se move para evitar a derrota política do STF, no caso, 8 de janeiro. Alto lá. É impressionante como a imprensa consegue tratar com uma certa naturalidade de o Supremo Tribunal Federal receber uma derrota política. Peraí, não tá certo não. O Supremo não é político, não deveria ser político. Tá errado. O que aconteceu? A anistia vai passar. A pressão pela anistia é muito grande. Os deputados querem anistia. O povo não concorda. 70% da população brasileira não concorda com as penas aplicadas a Débora e aos demais presos do 8 de janeiro. É nítido, é claro, é evidente que a população vê no STF um órgão que aplica abusos, arbitrariedade. E agora,
Se a anistia passa, é uma derrota política para o Supremo Tribunal Federal, que julgou com a bilis. Julgou de forma política e não de forma jurídica. Porque se eles aplicassem as regras jurídicas, princípio da proporcionalidade, tudo isso, hoje o STF não tinha nem tocado nos presos do 8 de janeiro. Seria a primeira instância que estaria julgando, de forma individualizada, dando a pena ou não para cada um daqueles que estavam lá no 8 de janeiro. Quem depredou, que cumpra ali suas prestações pecuniárias em virtude da depredação. Nada mais do que isso. Agora, essa narrativa que inventaram não convence ninguém. Tá, mas se a anistia passa, a desmoralização de Moraes é gigantesca e do STF como um todo. O que o Alcolumbre articulou? Ele vai fazer um projeto de lei onde o Congresso vai reduzir as penas, através de uma nova lei, para os presos do 8 de janeiro. Assim, muitos serão até libertados. Por quê? Porque as penas vão diminuir. Com base nisso, eles serão libertados. Ora bolas, para não mostrar que o STF errou, foi uma decisão do Congresso, uma nova decisão. Ainda assim fica muito feio para o STF. Mas uma coisa é fato, eles estão com medo sim. Eles dependem de que alguém varra toda a sujeira deles para debaixo do tapete. E o papel ficou a cargo do Davi Alcolumbre. É o que a gente vê através desse editorial. Vamos lá. Outro ponto. Trama golpista. Matéria do jornal Metrópolis. Moraes manda Polícia Federal dar a Bolsonaro acesso total a provas. Opa! Peraí. Tem alguma coisa errada. Porque o ministro Alexandre de Moraes e todos os demais já disseram que a defesa tinha acesso total às provas. Como só agora, depois que o Bolsonaro já é réu, que já tem que apresentar até a defesa prévia, é que eles vêm falar que as provas serão liberadas. Dá uma olhada nessa publicação da revista Oeste, tá bom? Moraes libera provas da Polícia Federal à defesa de Jair Bolsonaro. Ou seja, a partir de agora é que foi liberado as provas à defesa do Jair Bolsonaro. É agora. Mas o processo já está em amplo segmento. Os advogados vêm anunciando e denunciando há muito tempo a OAB que não tem direito a acesso às provas. E isso aqui é, mais uma vez, a prova de que os advogados estavam certos. Até então, Moraes afirmava que todas as provas tinham sido franqueadas à defesa. Porém, a decisão mostra que havia conteúdos sigilosos, corroborando o que os advogados sustentaram ao longo do processo. Sabe de uma coisa? Eu também, assim como o Vinícius, estou ansioso, bem ansioso, para ver qual o teor dessas provas, qual a qualidade dessas provas. Porque, a julgar pelo processo tupiniquim que estão movendo contra o Bolsonaro, ao julgar tudo isso, a impressão de que eu tenho é de que as provas serão provas fajutas, provas, amplamente, fracas, frágeis, fúteis, assim como o devido processo legal desse julgamento. Então, sinceramente, agora sim eu estou curioso e espero muito que as defesas mandem tudo isso para a imprensa e mostrem quais são as provas sobre esse suposto plano de golpe, né? Deve ser aquela do Kid Preto que não conseguiu pegar um táxi, né? Vamos lá. Outro ponto. A esquerda, o PT, está desconexo. O que acontece com a realidade do Brasil? O que acontece? O Lula deveria comparecer ao ato do 1º de maio, afinal, é o Partido dos Trabalhadores, pelo menos no nome, e só no nome. Partido dos Trabalhadores. Ok, já no ano passado, flopou, foi uma vergonha. Esse ano, o Lula não foi para não passar vergonha e para não ser cobrado. A própria esquerda está cobrando o governo, e sobre os aposentados. Afinal, o silêncio do Lula é ensurdecedor. Mandou um vídeo mequetrefe para mencionar as pessoas, né, os trabalhadores, mas cadê as manifestações mais contundentes dele, a preocupação com os aposentados? Até agora nada. Nada, nada, nada.
E aí o que acontece? Este aqui foi o maravilhoso evento. A Erika Hilton, né, que se tornou agora a Bibilu da esquerda, né? A Erika Hilton vem e fala: olha, o evento flopou porque tinha uma coisa muito mais importante, o show da Lady Gaga, então o ato está esvaziado. Também puderam, né? Quem é o público da esquerda? Quem são os eleitores da esquerda? Né? A cara de espanto é impagável, né? A cara dela esperando ali, né? É impagável. Mas quem são os eleitores da esquerda? É a turma que vai no show da Lady Gaga. Ainda chega lá, foi humilhado pela Lady Gaga. A plataforma tá a mais de quilômetro, né? Tá longe do palco para separar, né, a turma lá da lulopetista que vai lá assistir o show da Lady Gaga. Duvido que tenha alguém de direita lá assistindo o show da Lady Gaga. E aí eles põem a culpa, né, é sempre dos outros, né? A culpa é sempre dos outros. Muito bom de ver isso. Mas esse é o retrato da esquerda, tá? Ninguém mais dá atenção para eles. Podia ter show do Gustavo Lima, se fosse um evento da direita, podia ter show do Alok, podia ter show de quem quisesse. Uma coisa é certa: se tem uma manifestação por pautas importantes, quem é de direita não deixa disso para ir para show, porque eles são preocupados com o futuro do Brasil. É o que mostra, né, quem é a esquerda e qual a preocupação da esquerda com o Brasil. Vamos lá, pessoal. O perfil oficial do Romeu Zema amanheceu com um símbolo de luto, tá? De luto. Junto com um vídeo que o Romeu Zema fez com uma camisa em luto para o 1º de maio. Dá uma olhada nesse vídeo aqui impactante. Hoje era para o Brasil estar celebrando o Dia do Trabalhador, mas na verdade está de luto, porque quem trabalhou a vida inteira foi roubado. Foram 6 bilhões de reais da sua aposentadoria. Sabe para quê? Para comprar joia, para comprar obra de arte, para comprar carrão tipo Porsche, Ferrari. E o que o Lula fez até agora? Nada. O Lupe continua ministro da Previdência. Como é que o Lula não demite um ministro que deixa roubar os aposentados? O Lula está com medo de quê? Que as investigações cheguem a mais companheiros dele? Eu não me calo. Vamos juntos acabar com essa quadrilha. Hoje era... Vem cá, orgulho demais de você, só. Tem bom, aí. Eu votaria nesse cara assim, de olhos fechados, se ele fosse candidato a presidente da República. Não tenho dúvida. É óbvio que se tivesse outros candidatos também do mesmo nível, eu pensaria. Mas se for o Zema contra qualquer um da esquerda ou qualquer um do centrão aí, cara, esse cara, né, representa muito bem o estado de Minas Gerais. E sabe, chamou atenção. Né? Hoje, cara, a esquerda ela tá apagada. Hoje os eventos tá todo mundo com vergonha, né? Porque tem uns influenciadores de esquerda, a galera tá simplesmente com vergonha de publicar os atos, né, as manifestações da esquerda, e daqui a pouquinho a turma da USP vai falar: nossa, tinha 130 bilhões de pessoas lá no ato da Paulista com o Lula. Daqui a pouco aparece a USP para falar isso, né? Então, assim, parabéns, né, pro Romeu Zema, né? Você é uma pessoa realmente, né, que representa o ideário do eleitor de direita. Enquanto isso, o Lula tá de mal a pior. Olha essa matéria do Metrópolis. Como 1º de maio não é 1º de abril, Lula ficou no palácio. Eu não vou nem ler, só o título já serve para você. E aí que você vai tirar suas próprias conclusões. Hoje é 1º de maio, dia do trabalhador. Então o Lula fica escondido dentro de casa. Se fosse dia 1º de abril, dia da mentira, o Lula não ia ficar no palácio. É o que disse aqui o Mário Sabino, né? Parabéns ao Mário Sabino, realmente, né? Matéria muito coerente. Vamos lá, pessoal. Outra matéria do Metrópolis aqui. Líder da oposição, o Zucco, ele representa contra Lupe na PGR por suposta omissão. E aí vai ser mais uma coisa humilhante para a PGR agora se ela não acatar o pedido do Zucco, né? Porque assim, o Lupe confessou em cadeia nacional de que ele sabia e nada fez.
mais de 6 ou 7 atas e dados e provas e documentos do TCU mostram que ele foi avisado e nada fez. Se a Procuradoria-Geral da República simplesmente falar, não vou fazer nada, é mais uma coisa para macular, né, a imagem da PGR, da Procuradoria-Geral da República. O líder da oposição da Câmara dos Deputados enviou à Procuradoria-Geral da República representação criminal contra o ministro da Previdência, Carlos Lupe, do Instituto Nacional da Seguridade Social, INSS. A grande questão é, quem aí acredita que a PGR vai tocar ação contra o Lupe? Escuta o que eu estou falando. Está se tornando insustentável. A regra é clara. O Lupe é do PDT, tá? Partido de esquerda. O PDT tem mais ou menos uns 14, 15 deputados parlamentares, se eu não me engano. O PDT já disse, inclusive tem senador, o Everton Rocha, né? O PDT já disse que se o Lupe cair, o PDT tá fora do barco Lula em 2026. Tá tão insustentável que vai estourar a CPI ou CPMI do 8 de janeiro. O Carlos Lupe não conseguiu segurar, já confessou. A pressão até pelos petistas para tirar o Lupe e colocar outra pessoa, até a Gleisi já está pressionando sobre isso, o Lula não vai aguentar. O ministro vai cair. O Lupe vai cair. E caindo o Lupe, cai mais 16 deputados da base do governo Lula. E aí é impossível a esquerda ter qualquer nome de peso em 2026. E aí você lembra que eu coloquei a imagem do Gedel Vieira Lima? Mentaliza, tá? Lá do apartamento Gedel Vieira Lima. Você lembra disso? Mentaliza aí. Ó, vou colocar ela aqui na tela de novo para você. Mentaliza isso aqui. Mentaliza isso aqui, ó. Tá aqui na tela para você. Mentaliza, tá? Para você lembrar muito bem que isso aqui é fato histórico. Que ninguém tá preso por causa disso aqui. Mas a Débora ainda tá. Lembra disso? Matéria do Itatiaia. Eu sempre cito a fonte para vocês. Fraude do INSS. Você que é aposentado. O nosso canal começou com aposentados. Você que é aposentado. Suspeitos levaram malas de dinheiro de até 155 milhões para o exterior, diz Polícia Federal. Presta atenção. Relatório da polícia aponta que investigados levaram dinheiro para o exterior em malas, com até 5 milhões em cada mala, em notas de R$100. Uma única suspeita despachou 31 malas para o exterior, malas de dinheiro vivo para o exterior, 31 malas lotadas de dinheiro vivo para o exterior, em notas de R$100. E aí? Agora você entende o porquê que tá difícil do governo Lula segurar essa bomba? E aí, na maior cara de pau, eles ainda estão tentando barrar a CPI ou a CPMI. Não querem que investigue. Pode chegar em pessoas que incomodam. Breaking news. A oposição acaba de protocolar a CPI do roubo dos aposentados, com mais de 185 assinaturas. Para surpresa de 0 pessoas. Nenhum deputado do PT, do PSOL, do PCdoB também, tá? Assinou o pedido. Quando o povo sofre, eles se calam. A ausência de assinaturas é a presença de cumplicidade. É o que escreveu o Tomás aí no perfil dele. Mas tá tão feio, que o Joel, né, Pinheiro, cara, gosto do Joel, vocês sabem disso, né? É um cara muito gente boa, o Joel. Joel fez um vídeo, tá? E nesse vídeo, divirge politicamente de alguns posicionamentos dele, mas acho ele um cara coerente, eu gosto dele, tá? O Joel escreveu o seguinte: a omissão de Lupe custou centenas de milhões de reais aos aposentados brasileiros. Escuta, é a Globonews dizendo para vocês como que tá aí, né? Ou seja, a omissão do Lupe é que custou bilhões aos aposentados. O que aconteceu? A gente tem um ministro da Previdência que recebe há um ano alertas da CGU
de que tinha alguma coisa errada acontecendo. 2 anos. Há 2 anos já? A auditoria do Tribunal de Contas da União, que inclusive 23. É mencionada no relatório da Polícia Federal e que a gente detalhou aqui, dizia claramente... Já em 23 já avisava. 2023... de papel passado, enviado para ele e para o INSS. Essa omissão é uma omissão... E o Lupe foi avisado, né? É isso. É uma omissão. Isso não quer dizer que ele esteja participando de um esquema de corrupção, mas não importa. Esta omissão custou aos aposentados brasileiros, por baixo, centenas de milhões de reais. Portanto, como é que é possível um ministro que agora adota uma linha dura, um discurso mais grandiloquente aí de impedir essas práticas que ele, por sua omissão, permitiu que continuassem, por negligência, que continuassem lesando milhares, centenas de milhares de aposentados brasileiros. E foram atrás, né, das entidades que estão recebendo. A entidade que tem 500 mil associados, supostamente, recebendo o dinheiro deles, tem uma salinha comercial com um funcionário, é óbvio que não presta absolutamente nada, que não tem condição de fazer nada do que, em tese, estaria fazendo, e esses associados nem sabem que estavam pagando esse dinheiro, essa mensalidade. Então, essa omissão do ministro, ela até agora é o ponto mais grave, digamos assim, da alta cúpula da política. Tem os criminosos mesmo, envolvidos ali, seja pessoas do INSS, sejam dessas associações aí que recebem, cometeram crimes mesmo, mas tem a profunda incompetência dessa omissão de um ministro que permitiu que isso continuasse. E não é a mudança de tom agora que muda isso. Eu entendo que o Lula tem uma relação de lealdade com o Lupe e não quer estremecer com o PDT, mas se o governo escolher manter o ministro mesmo nessa situação, realmente vai dar um sinal muito claro e, acredito eu, muito ruim para a população que espera um governo que não transija, que não tolere nenhuma corrupção. O que aconteceu? Pois é, e aí só para constar, só para deixar claro, é a Globo News descendo a lenha no governo Lula, não tem o que falar, e é simples. Nós temos, né, o crime que pode ser por comissão, né, por cometimento e por omissão, ou seja, eu não agi. E quando você tem a responsabilidade em agir, o direito chama isso de responsabilidade imprópria. Por quê? Porque você é um servidor público, você é pago para fiscalizar e dar boa gestão à administração pública. Então, sim, uma vez comprovado e claramente demonstrada a omissão do ministro, ele tem toda a responsabilidade, inclusive o Moraes é mestre para mandar o pessoal do 8 de janeiro pagar 30 milhões mais dano coletivo. Sim, o Lupe deveria pagar, o Lula deveria pagar, porque o Lula ficou sabendo e não tomou medida de imediato de tirar o Lupe. Então todos cometeram aí crimes impróprios ao manter, através da omissão, né, a situação como estava. É simples, está no direito, está na regra do direito. Agora, não cabe a mim atuar, cabe à Procuradoria-Geral da República, depois da denúncia que foi feita, claro, pelo Zuco ali. E por último, mas não menos importante, cara, como esse pessoal da mídia tomou um chacoalhão assim e falou, meu Deus, o que nós fizemos, né? Olha só, o Carlos André Asa, eu gosto dos conteúdos do André Asa, tá? Da Band, assim como do ONEG. O André Asa mostra a responsabilidade do governo Lula sobre o escândalo do INSS e lembra que no período Bolsonaro foi o Congresso quem afrouxou as regras de fiscalização. Dá uma olhada. Sendo que o governo Lula descobriu ontem o troço, descobriu ontem esse esquema. Fica parecendo também que o governo Lula não tem nada com isso, de que as coisas cessaram. A roubalheira teria cessado ao iniciar do governo Lula. E não foi assim. Olha a fala, um trechinho da fala do presidente aqui, ontem nesse pronunciamento. Eu vou ler, abro aspas. Na última semana, o nosso governo, por meio da Controladoria Geral da União e da Polícia Federal, desmontou um esquema criminoso de cobrança indevida contra aposentados e pensionistas que vinha operando desde 2019. A estratégia é essa, atribuir o esquema ao governo Bolsonaro. Não começou no governo Bolsonaro, sejamos bastante claros a respeito. Ele começa antes, tudo indica que em 2016. 2016 tem 2 governos, tem Dilma e Temer. Depois tem governo, aí sim, Bolsonaro, em que o esquema continua, e durante o governo Bolsonaro o Congresso Nacional afrouxa as regras de fiscalização, de revalidação da concessão desses descontos associativos, e aí começa o governo Lula. Ao fim do governo anterior, do governo Bolsonaro, em que o esquema aconteceu também,
a gente estava na casa do 1 milhão. Chega-se aí em total de desconto associativo a algo como 700 milhões em 2022. Isso cresce também um pouco em relação ao ano anterior, por causa, claramente, das licenças que o Congresso deu, sob pressão de lobby. Então a gente está na casa dos 700 milhões, e aí vem o governo Lula, e no primeiro ano do governo Lula, 2023, quase dobra. No segundo ano do governo Lula, aí sim dobra. Sai de a gente sai do 1 milhão em 2022, entra no bilhão em 2023, 1,3 bilhão de desconto associativo, repito, nem todo esse dinheiro será fraudado, mas tudo indica que em boa parte sim, 1,3 bilhão em 2023, e aí sim, mais que dobra, 2,8 bilhões em 2024 em descontos associativos. Então, o troço começa antes do governo Lula, passa pelo governo Bolsonaro, tem a concorrência do parlamento para afrouxar os mecanismos de verificação e explode no governo Lula. Num discurso político é uma coisa, na prática a gente não pode deixar passar o fato de que o governo Lula tinha informação sobre esse esquema, pelo menos desde meados de 2023. Tem um registro em ata da reunião do Conselho da Previdência Social, uma conselheira advertindo o ministro Carlos Lupe é Lula. Quando você delega para alguém a representação, uma função política, um ministério, você dobra a sua responsabilidade por meio dessa delegação. Idem Lupe em relação ao comando do INSS que ele escolheu. Então a responsabilidade é do governo de turno. Foram avisados, o governo Lula, portanto, porque o seu ministro foi avisado em meados de 2023. Só foram tomar providências em março de 2024. Então sabiam há muito tempo, demoraram a tomar providências, e quando tomaram providências, na melhor hipótese, foram incompetentes, ineficientes, porque as providências não resultaram. Assim sendo, factualmente, o esquema aumentou. Que tipo de gestão é uma que toma providências contra alguma coisa e essa coisa não apenas continua, como aumenta enlouquecidamente? Na melhor hipótese, para o governo, foram incompetentes. Vejam isso aqui. Vamos lá, vamos deixar claro, até para o vídeo não ficar muito longo. Vamos ver aqui. Para ser preciso nas datas, pessoal, o INSS sob Lula determinou, como eu disse, em março de 2024, o presidente do INSS determinou a suspensão das cobranças de descontos associativos, até que houvesse, pelo DataPrev, a criação de mecanismos reais e eficientes de controle e de verificação. Março de 2024, sabendo desde meados de 2023. Essa foi a primeira providência, e a investigação, TCU, CGU, imprensa já noticiando os esquemas. O governo começa a se mexer. Então suspende. Aí você acha, caramba, tomaram uma providência efetiva. Mas não tomaram, porque em junho de 2024, então toma a providência de suspender em março, em junho de 2024, o INSS, o presidente do INSS, autoriza o desbloqueio excepcional de descontos para entidades investigadas. Então, investigação em curso, havia uma suspensão, uma instrução normativa, e, no entanto, em junho se encontra uma solução excepcional para que as entidades continuassem recebendo os descontos associativos, para que os aposentados e pensionistas continuassem sendo tungados. Essa é a realidade. Uma coisa é o discurso, tomamos providência sobre algo anterior ao meu governo. Na prática, tomaram providências tardiamente, ineficientemente, e o esquema continuou durante o governo Lula. E mesmo aumentou. Lembrando que, porque surge o discurso também de Carlos Lupe, o INSS é uma autarquia, é independente. A independência de um órgão como esse... Vamos lá, pessoal. Ele não é independente, é dependente, mas é vinculado. É independente, mas é vinculado, tá? Vamos deixar muito claro. É o seguinte, vamos resumir aqui. Tá? Tô só confirmando o que o Andreasa falou. O governo Bolsonaro entra, edita uma medida provisória que protege os aposentados. As fraudes começaram não em 2019, como estão mentindo por aí. Lá em 2016. Ela vem durante todo um pedaço do governo Dilma, continua durante a gestão Temer, durante a gestão Bolsonaro, ela permanece, mas com travas, porque o Bolsonaro criou uma medida provisória e medidas para proteger os aposentados. Em 2022, o Congresso derruba essa norma, o próprio Congresso, não o Bolsonaro, o Congresso derrubando essa norma. O governo Lula se aproveita dessa norma, abre a porteira e no governo Lula escancara para todo mundo roubar e vira o abriu a porteira. O ministro sabia, não tomou providências, só veio o escândalo depois que a imprensa bateu de cima e chegou até a Polícia Federal e agora eles estão tentando pagar que eles são os corretos que investigam. Tá de sacanagem, tá achando que o aposentado é otário, não é? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. Um grande abraço, fiquem com Deus e a gente se vê no próximo editorial, tá bom? Um grande abraço para vocês.